estamos aqui mais uma vez com o programa Mesa com Simone Braça. Eu agradeço a sua companhia. Hoje nós vamos estar com um tema aqui tremendo. Sempre eu digo isso, porque realmente é tremendo. E, como sempre, baseado na palavra de Deus, porque o nosso programa, ele traz um bate-papo à mesa, discutindo, fazendo uma reflexão sobre os problemas atuais com base na palavra de Deus, porque a Bíblia, esse livro aqui, ele é atualíssimo. Então, nós temos como orientador, como bússola, como um condutor da nossa vida e como regra de fé, a Bíblia Sagrada, porque nós sabemos que o autor é de total confiança, Papai do céu, o Deus, o nosso Criador. E ele inspirou homens para escrever a palavra de Deus. E o mais importante, é o único autor que todas as vezes você pode abrir este livro e ler, você vai sentir a presença dele. Mas é preciso, é necessário você ter fé para você acreditar que abrindo a Bíblia é Deus falando com você. E você vai precisar também do Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha estar ali te dando sabedoria para você interpretar todas as mensagens que está escrito aqui. Porque se você não tiver fé, vai ser um livro como outro qualquer. Mas eu te convido a ler a palavra de Deus com fé. Eu quero ler aqui no livro de João. O nosso tema hoje está baseado em João, no capítulo 16, no verso 33. E o nosso tema é como ter ânimo no cenário que nós estamos vivendo, no cenário de dores, em dias maus. Como ter ânimo? Mas, como eu disse a você, a nossa Bíblia é atualíssima. A palavra de Deus diz aqui, ó, olha aqui o segredo. No livro de João, que está no Novo Testamento, João é um dos evangelhos, nós temos aqui, ó, João 16, no verso 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. Jesus que está dizendo isso aos discípulos dele. Estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus estava conversando com os discípulos e ele falou isso. Olha, vocês vão ter várias aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci e vocês também vão vencer. Hoje a minha convidada aqui é a minha amiga Denise Carvalho. A Denise Carvalho, ela é nossa professora aqui no Centro Universitário Unifunvic, aqui em Pindamonhangaba. Ela é mestre aí na área de enfermagem. Ela tem um currículo tremendo, depois ela vai falar também sobre a sua empresa na área da saúde que ela tem. E a nossa querida e amiga Denise Carvalho vai bater esse papo aqui comigo à mesa hoje, falando sobre... Denise, é possível, no meio de tantas aflições, de tantas noites traiçoeiras, você ainda manter o ânimo diante de um cenário aí de guerra, né? Nós estamos vivendo um cenário de guerra nessa pandemia, o mundo inteiro. Alguns países já conseguiram sair dessa fase, graças a Deus, mas o Brasil, nós estamos aqui lutando, estamos em guerra ainda, né, Denise? Mas é possível, diante desse cenário de tanta dor, de tanto luto, de tanto sofrimento, dessa crise toda, e não somente na questão da pandemia, mas outras nações estão passando por outras aflições, por terremoto e etc., guerras. É possível manter esse ânimo? Denise, a gente vai bater esse papo daqui a pouco, mas eu quero que você aí se apresente aí e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Eu quero agradecer a Simone por estar aqui, obrigada. É um prazer poder estar aqui e falando aqui da palavra de Deus, né, que é o que tem nos sustentado na verdade. Bem, eu sou, como ela já falou, sou professora aqui na Unifunvic. Meu nome é Denise Pereira de Lima Carvalho. Eu sou mestre em engenharia biomédica, sou enfermeira, sou especialista em terapia intensiva e sou empresária no ramo da saúde, né? Já que é para me apresentar, então estamos aqui falando um pouquinho do nosso currículo para vocês. E nosso currículo é longo, de várias empresas que nós já trabalhamos e prestamos serviço também. Ok. Denise, Jesus estava aqui batendo um papo com os discípulos e no capítulo todo 16, no capítulo 16, ele vem aqui mostrando tudo que os discípulos iriam passar e futuramente a humanidade iria passar. Como eu disse, a Bíblia é um livro que ele mostra toda a história da humanidade e também ela vai até o final, que ainda vai acontecer. Então a gente percebe aqui nesse capítulo 16 os dias maus que a humanidade e que os discípulos também iriam passar. Então, Denise, eu percebo aqui que Jesus está preparando os discípulos para isso. Mas ele não chegou e disse, olha, vocês vão passar por tudo isso e eu vou deixar vocês aí sozinhos. Não. Jesus disse, olha, vocês vão passar por tudo isso. Mas eu vou embora, mas eu vou enviar um reforço. Eu vou enviar o Espírito Santo, que é para confortar, consolar. Eu vou enviar um exército de anjos para poder também guerrear junto com vocês, para guardar, livrar. Eu vou enviar os dons espirituais para poder você conseguir passar por esses dias maus. Denise, querida, nós vamos para o segundo bloco e no segundo bloco, Denise, você vai dizer para mim aí, você vai falar para os nossos amigos que estão nos ouvindo, quais são esses dias maus, o que Jesus quis falar para nós, o que Jesus quis nos alertar, que tipo de eventos, que tipo de maldade que estava para vir e ele estava alertando para os discípulos. A gente volta já, fica conosco aí, até o próximo bloco. Olá, de volta aí com o nosso segundo bloco e nós estamos aqui com o tema Como ter ânimo diante de um cenário de guerra, de pandemia, de crise econômica. Como ter ânimo? Será que a Bíblia tem resposta? Será que a Bíblia é atual para nos dizer como passar por esse momento de tanta tristeza e luto e dor? Denise, querida, que dias maus Jesus estava alertando os discípulos? Bem, nós vemos que realmente é muito atual, alertando não só os discípulos, como a nós também, né? Que isso chega até a nós. E nos alertava, né, ali no caso aqui, das perseguições que eles sofreriam, né, que morreriam, passariam dores, né? Mas aí vem falando também para nós de tudo isso. E que tipo de sofrimento, de dores que a gente estaria passando ou estamos passando hoje? A gente vê vários males acontecendo aí. São pessoas aí com depressão, né? Devido à própria pandemia, que a gente vê trazendo aí muitas pessoas, muitas famílias perdendo o seu ente querido, nós mesmos perdendo nossos amigos. Então, nós vimos aí na parte física as doenças que têm atingido. Já antes da pandemia, quantas doenças têm surgido? E agora, como se não bastasse, vem a pandemia e atinge não só o Brasil, mas todo mundo, né? E quantas guerras que têm atingido todo esse mundo aí, né? E estamos vivendo aí realmente um cenário difícil, muito difícil, mas nós precisamos ter ânimo. E como que a gente pode ter ânimo? Né? A gente vai ver aqui que Cristo, né? Não sei se já estar falando sobre isso aqui, que Jesus nos traz. Eu achei lindo quando a Simone estava lendo aqui, e a palavra de Deus é assim, cada vez que a gente vai lendo,
a gente vai percebendo Cristo falando, nos orientando. E aí, nesse próprio versículo 33 aí, ele nos dá uma dica. Ele diz assim, ó, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Então, uma das formas, né, para vencermos o mundo, aliás, acho que a única forma para vencermos o mundo é em Cristo. Não tem outro jeito. É só em Cristo. Olhando para o porvir, para o que vem, não olhando só para o tempo presente. Denise, nesse texto aqui, nesse capítulo, Jesus, ele relata aqui, na ordem natural, ele fala sobre terremotos, maremotos, ele fala também no aspecto socioeconômico, que seriam dias maus que as nações estariam vivendo. E a gente está vivenciando isso. Quantos países, né, com essa crise econômica, a África vem se arrastando, alguns países, algumas cidades da África vêm arrastando aí com essa crise econômica, a Índia e outros países, né? A gente percebe também de ordem física, como você falou, quantas doenças genéticas, quantos vírus, quantas viroses, né? Que veio aí dengue, chikungunya, a zika e agora H1N1 e depois agora a praga do Covid-19, né? E já vem as variantes agora. E outras doenças, como você relatou, a questão de doenças hereditárias, doenças genéticas também, e de ordem também relacionais. A gente percebe aqui no capítulo 16, também Jesus relatando essa crise, esses dias maus, com o relacionamento entre pessoas, pais e filhos, filhos contra pais, pais contra filhos, a violência doméstica se acelerando cada vez mais e agora mais ainda. Há uma estatística, pesquisas que nesse período da pandemia a violência doméstica aumentou, madrasta matando crianças assim, numa facilidade, o feminicídio que tem se aumentado cada vez mais. Esse tipo de violência, relacionamentos entre o homem e a mulher, os seres humanos têm agravado. Então, isso tudo está escrito aqui no capítulo 16, que haveria de acontecer esses dias maus. E a gente percebe também uma crise, esses dias maus, na questão religiosa, Denise. A gente percebe uma perseguição cada vez mais, vai aumentando a perseguição cristã, aos cristãos. Aqueles que se declaram discípulos de Cristo, tem muitos que ainda, muitas nações encobrem isso, né? Muitas nações, os direitos humanos têm encoberto isso, mas muitos cristãos também têm sido perseguidos por conta de ser um discípulo de Cristo. Você consegue visualizar tudo isso, Denise? Olha, é um assunto assim muito delicado até de se falar, né? Porque a gente vê a mídia, a televisão falando aí sobre as perseguições lá fora, né? E o que tem acontecido muito. Mas no Brasil também isso acontece, Simone. Eu percebo isso, né, muitas vezes por parte, às vezes, de alguns programas que de vez em quando, raramente a gente não assiste tantos programas de televisões assim, mas eu vejo as entrevistas de algumas personalidades importantes e quando fala de cristão, fala de forma pejorativa, né? Eu percebo muito isso. Eu, como uma pessoa cristã, né, eu me sinto realmente assim ofendida, mas eu sei que Cristo diz que é bendito, né, aquele que é perseguido por amor a Ele, né? Mas a gente vê isso também no Brasil. Infelizmente, o Brasil, que se diz ser um país um país laico, não tem religião, né? Não é um país que tem religião, mas todos têm direito, né? Nós temos todos direito a escolher a nossa religião e sermos respeitados, né? Cada um com o seu credo religioso. E a gente vê que os cristãos, muitas vezes personalidades importantes da televisão, criticando, falando coisas terríveis, né? E às vezes, muitas vezes, exigindo respeito, né? Algumas partes da sociedade e esquecem de também respeitar os cristãos. Eu percebo muito isso aqui no Brasil. Denise,
você é da área da saúde. Então, a gente pode trazer uma contextualização para esses dias maus. Você, a sua empresa, através do seu trabalho, você tem atendido e tem feito um trabalho assim excepcional, porque eu tenho acompanhado isso. Você tem convivido literalmente com vítimas do Covid. Você tem atendido com a sua empresa em casa, pessoas que estão agonizando, pessoas que estão vivendo dias maus. Como é que você vê uma profissional da saúde, você é uma enfermeira renomada, como que você está convivendo como mulher, como humana? Nós vamos voltar aqui já no próximo bloco. A Denise vai estar relatando o dia a dia dela, diretamente com pacientes com o Covid-19, a luta que eles têm passando, as famílias enlutadas, as famílias também que venceram o Covid-19. Então, nós vamos voltar já. Fica com a gente. Estamos de volta e, no último bloco, é possível manter ânimo diante de um cenário de tanta aflição, de tanta dor? É possível? A Denise agora vai estar falando para a gente como manter a esperança, Denise, porque a esperança no mundo secular, ela é uma esperança, quando você diz, tem esperança, mas essa esperança é que você vai chegar àquele evento, àquela situação, vai ser realizado e aí você, ufa, consegui. Então, você consegue ver o resultado. Mas a esperança que Jesus relata aqui, olha, quando ele diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci e você vai vencer tudo esses dias maus, todas essas adversidades, a gente percebe que essa esperança, ela é pautada em algo bem vindouro, é da vida eterna. É você passar por tudo isso, mas você manter firme ali a sua esperança que tudo, de fato, isso vai passar e nós vamos ter, então, um descanso aí eterno, porque existe, sim, essa profecia e essa promessa de Deus. Mas, Denise, você tem convivido com pessoas, tem tratado de pessoas com a doença aí, com essa Covid-19, e você tem que ter essa firmeza, tanto no seu conhecimento da sua área da saúde, técnico, claro, né? E também com o seu conhecimento bíblico, que é transmitir também essa fé, essa esperança. Como é que tem sido sua experiência? Simone, não tem sido fácil, né? Na verdade, a gente encontra diversas famílias e é algo muito difícil, né? Alguns pacientes graves, a gente tem cuidado em casa, pacientes que chegam com saturação de 70, 75, 84, e a gente chega lá, temos que, né, além da oxigenoterapia, também usar pressão positiva, são algumas formas, né, que tratamos os nossos pacientes mais graves em casa, e graças a Deus, todos que tratamos assim, né, saíram bem, né? Nós temos alguns aí, inclusive a mídia, eles têm saído na mídia aí na internet, aí no Instagram, o pessoal tem colocado as famílias, até de uma forma muito grata, tem visto como é bonito, né? A gente vê que as pessoas, ainda tem pessoas gratas ainda, né? Isso é muito lindo. E, na verdade, nem seria necessário, mas é bonito você ver que ainda existe, que a gratidão é algo muito importante na nossa vida, né? E realmente não tem sido fácil, porque muitas vezes eu falo, meu Deus, como é que eu vou agir nessa situação grave? Tecnicamente eu sei o que fazer, mas pode não dar certo, né? Aí eu uso aí, além dos conhecimentos científicos, também a minha fé em Cristo, porque eu sei que Ele pode fazer muito mais do que pensamos ou imaginamos, né? E aí tentando acalmar a família, né? É muito importante isso também, porque numa situação que o paciente está em estado grave em casa, é muito importante ali nós mantermos a calma. Aí precisamos realmente do auxílio do Espírito Santo de Deus para mantermos a calma e trazermos uma palavra de conforto, de calma e tranquilizar a família. Mas Deus tem nos dado graça, tem nos dado força, e isso tem acontecido,
né? Eu acabei de receber o telefonema agora também de uma jovem, né? De um casal aí, 1 mês de casado, Covid, entraram numa fase gravíssima, precisaram, além de oxigênio, de pressão positiva, e nós tratamos e os dois ficaram muito bem, graças a Deus, né? Eles nos chamaram porque foram e voltaram do hospital várias vezes e, segundo eles, 9 vezes, e falavam, volta quando tiver com falta de ar. Tinha falta de ar, volta para o hospital, eram medicados, melhoravam e falavam, agora volta se tiver falta de ar novamente. E aí, na 9ª vez que aconteceu isso, eles me chamaram e eles estavam realmente, um com saturação de 88, outro 75, e entramos com tratamento ali, né, com toda a equipe, e graças a Deus, Deus abençoou, e eles estão bem, né? E temos trabalhado aí, com fé em Cristo, usando o conhecimento científico, para que todos saiam bem. E algo que eu tenho visto que é interessante, todos nós tratamos em casa, e ficaram ali até o fim do tratamento em casa, todos eles saíram bem. Eu vejo que vale a pena, então, eu quero trazer essa palavra de esperança para você aí, que está nos ouvindo. Muitas vezes você testou positivo e está aí preocupado, né, ansioso, é o que tem acontecido com as pessoas que têm testado positivo, mas tem tratamento, tá? Tem como você tratar e ficar curado, creia nisso. Denise, eu vou pegar um link aí da sua fala, no livro de João ainda, no capítulo 14, no verso 27, Jesus disse assim aos discípulos, olha, deixo-vos a minha paz vos dou, não se turbe vosso coração, não se atemorize. Olha que coisa linda, quando você, mediante um cenário de desespero, acredite, tenha a paz, receba, busque a paz que excede todo entendimento. É uma paz diferente, né, Denise? Com certeza. A paz que Jesus deixou para nós é uma paz que excede todo entendimento. E parece, às vezes, ser loucura, Denise, aos olhos humanos. Porque as pessoas nos olham, nos interpretam como se fossem loucos, como se nós fôssemos loucos. Como assim você quer que eu tenha paz com uma saturação 75. de 75, com uma saturação de 84, de 84? Né? Como? Mas se você confiar em Jesus, se você confiar nesse Deus que é o dono da vida, Ele tem o controle, Ele tem o domínio sobre todas as coisas. E Ele diz, não se turbe o vosso coração. E a própria ciência diz, a psicologia, eu não sou psicóloga, mas eu tenho conhecimento, a própria psicologia diz que no momento que você se depara numa situação adversa, que saiu do seu controle, você tem que manter a calma. O seu emocional tem que estar equilibrado. E é isso que a gente percebe aqui na Bíblia. E é isso que a gente consegue em Cristo, né? Porque sem Cristo é difícil conseguirmos esse equilíbrio e essa paz. É só em Cristo que temos essa paz. Às vezes eu estou na casa e penso, meu Deus, é loucura eu assumir uma responsabilidade dessa. Às vezes a médica quer internar e eu falo, não, vamos ficar em casa, vamos cuidar em casa que vai dar certo. Aí eu falo, Senhor, só com fé em Ti. Porque é uma situação arriscada assim, e eu afirmo com a equipe, não vamos ficar em casa. E graças a Deus tem dado certo. Porque, lógico, nós temos conhecimento científico, pessoas preparadas para estar cuidando ali, nós somos preparados para isso, mas eu tenho fé, que Deus está ali, vai estar nos norteando, nos guiando, e temos essa paz em Cristo. E a Denise, ela trabalha com uma equipe, ela não trabalha sozinha, né, Denise? Sim. Você tem uma equipe de fisioterapeuta, tem de mais enfermeiros, tem toda uma aparelhagem apropriada para atender esse paciente. Então, o mais importante, independente que seja o seu diagnóstico de câncer, de AIDS, diabetes, não importa o diagnóstico que você recebeu, não importa a crise financeira que você está, não importa a crise de relacionamento que você se encontra, não importa o tamanho da crise física que você está passando, mas não se turbe o vosso coração. Acredite em Jesus,
Ele diz, olha, no mundo tereis aflições, mas eu venci e você também vai vencer. Eu espero que você aprenda mais uma vez com a palavra de Deus e com esse Deus que é lindo, esse Jesus que é lindo. Nós podemos sim ter bom ânimo diante de todas as nossas dificuldades. Descanse, descanse no Senhor, confia nele, entrega tudo a Ele, que Ele faz você descansar. Amém? Eu quero também lembrar aqui, quero agradecer a Denise, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. E só lembrar aqui o versículo 21 aí desse capítulo, eu queria deixar aí para vocês, que fala sobre a mulher quando está para dar à luz. Ela sente muita tristeza, vai falando aqui, realmente muitas dores, né? Mas quando nasce o bebê, ela esquece tudo e é só alegria, né? E assim vai ser também com a vinda de Cristo. Né? Tudo isso vai passar. E quando Jesus voltar, não lembraremos mais desses tempos maus. E aí vai ser só alegria e ali e o gozo com Cristo. Amém. Deus abençoe a sua vida. Eu profetizo ânimo na sua vida. Amém. Eu profetizo paz na sua vida. Eu profetizo descanso na sua vida e prosperidade em nome de Jesus. Muito obrigada a todos os nossos parceiros e colaboradores. Se cuide, use máscara também.